Olá! Vamos iniciar a nossa English Class, nossa aula de inglês. É isso mesmo, amores. Preparados? Então, como o teacher Darlécia sempre fala, pega teu caderno, tua caneta ou teu lápis para fazer aquelas pequenas anotações. Chegou o momento. Vamos aprender hoje? Vamos saber qual o tema da aula de hoje? Preparados? Let's go! Vamos lá? Bom, o tema da aula é esse aqui, ó, descrição de aparência e características físicas. É isso mesmo, amores. Vamos saber um pouquinho como descrever as pessoas, como falar quem é alto, quem é baixo, quem é gordo, quem é magro. Vamos saber todas essas palavrinhas. Mas antes, a gente precisa saber o quê? O objetivo. O objetivo de hoje é utilizar corretamente adjetivos para descrever a aparência e características físicas das pessoas como olhos, cabelos, peso, altura e vestimenta. É isso mesmo. Quando nós vamos descrever alguém, precisamos saber tudo isso para que a nossa descrição seja completa. Agora, amados, vamos saber um pouquinho mais sobre o nosso tema. Describing people, descrevendo pessoas, appearance, ou seja, aparência. A gente vai começar exatamente por aí. Por último será a parte de vestimento. Então vamos saber como é que a gente descreve pessoas, vamos saber como é que se utiliza as palavrinhas, lembrando que toda vez que você vai descrever alguém, você precisa ficar ligado no verbo to be, é isso mesmo, não tem como descrever e deixá-lo de mão, tem que sempre estar com ele. Então é a união aí do verbo to be. Mas o foco de hoje é principalmente as palavras, que são chamadas de adjetivos, tá? Quando a gente descreve, são chamados de adjetivos. Vamos prestar atenção nessas características? Bom, como descrever as pessoas? Você já deve se perguntar, porque na nossa língua portuguesa a gente já tem esse manejo. Mas e na língua inglesa? Como é que eu falo olhos? Como é que eu falo cabelo? E aí, com relação à altura? Como é que a gente fala a altura de alguém? E com relação ao peso? Como é que eu sei dizer se a pessoa é gordo, é magro? Já se perguntaram isso aí em inglês? É isso que a gente vai saber a partir de agora. Fica ligado! Bom, temos aí chamados de Physical Characteristics, que são as características físicas. Então, separei aí todas essas partes, chamadas de height, que é a altura, também weight, que é o peso, appearance, aparência, age, idade, hair, a gente vai saber tipo, cor dos cabelos, e eyes, também com relação aos olhos, a gente vai saber as cores que os olhos podem ter. Então, a gente vê que a gente tem várias coisas para saber. Nós vamos começar de um por um, tá bom? Então, fica ligadinho e faz as tuas anotações agora. Vê, começando aí pelo height, que é a altura. Nós temos, quanto à estatura? Temos alto, baixo, médio. Então, como é que a gente vai saber um mais alto, mais baixo? Olha só como é que fica. Com relação à altura, tall é alto. Então, você quer dizer que uma pessoa é alto, por exemplo, ele é alto, a gente usa he is tall. Ele é alto. Agora, para saber uma estatura mediana, para dizer que é mediano, então, average. Average. Então, nós temos como exemplo, he is average. Ele é mediano ou ele tem uma estatura média. E com relação a baixo, eu uso a palavrinha short. He is short. Ele é baixo. Então, vai se ligando. Tall, alto. Average, médio. E short, baixo. Então, com relação à altura, a gente já tem. Vamos saber mais? Agora, ainda se referindo à estatura, também temos algumas palavrinhas que dão intensidade. Então, vamos saber quais são. Eu tenho aí, ó, muito bom vocês prestarem atenção nesse quadro. Medium height, que é a altura média. Middle height, também com relação à altura média. Então, esses dois aí falam também.
Average height, também sobre a altura média. Então, eu tenho três termos, três expressões para a altura média. Para dizer que é muito alto ou muito alta, posso usar very tall ou too tall. Agora, com relação a baixo, um pouco baixo, quite short. E muito baixo também, too short. Eu quero dizer ainda que a pessoa não é muito alto ou muito alta. Not very tall. Essas expressões aí são muito utilizadas e vale a pena você ficar ligadinho em cada uma delas, porque a gente pode usar em qualquer momento que estiver fazendo referência à altura, tá? À estatura. Então vamos saber agora sobre weight, sobre peso. Se você olhar nas embalagens, quando está falando sobre o peso, você verá essa palavrinha, weight. Então, já vai ligando aí que é peso. Quanto ao peso, o que é que nós temos? Temos fat, para dizer que a pessoa é gordo ou gorda. She is fat now. Ela está gorda agora. Agora, eu quero dizer que a pessoa é obeso ou obesa. Obese. Obese. He is obese, para dizer que ele é obeso. Quero dizer que aquela pessoa é esbelto ou esbelta. Eu uso slim, muito conhecido nosso. Slim. She is slim. Ela é esbelta. Depois nós temos para dizer que é magro. Eu uso thin. E como exemplo, he is thin. Ele é magro. Então, observaram que eu tenho 4 palavrinhas. Fat, gordo, obese, obeso, slim, esbelto ou esbelta, e thin, magro. Vamos saber mais um pouco? Porque também temos mais. Fit, quer dizer que é em forma, aquela pessoa que está em forma. They are fit. Eles estão em forma. Agora eu quero dizer que é gordinho. Como é que eu falo? Chubby. Chubby. E como exemplo, he is chubby. Ele é gordinho. Agora eu quero dizer que a pessoa também está em forma. Posso usar também good shape, para dizer que a pessoa está em forma, good shape. We are in good shape. Nós estamos em forma. Entenderam agora as palavrinhas e o uso que a gente pode fazer? Então, para cada tipo de pessoa, com relação a peso, nós temos uma palavra específica. Bom, temos também com o excesso de peso ou acima do peso, chamados de overweight. Então, quando a pessoa está com excesso de peso, é chamado de overweight. We are overweight, ou seja, nós estamos acima do peso. Bom, palavrinhas aí, agora vamos também a expressões que também se referem ao peso, que dá uma intensidade. Como é que eu sei intensificar o peso de alguém através de palavras? Coloca essas palavrinhas aí, ó. Really fat, muito gordo. Really thin, muito magro. Too fat, também muito gordo. Too thin, muito magro. Então, se você coloca really, too, antes das palavras, vai dar a intensidade que você quer. Depois eu tenho quite fit, quite fat, um pouco gordo. Quite thin, um pouco magro. E por último, eu quero dizer um pouco gordinho. Eu utilizo a expressão a little chubby, para dizer que é um pouco gordinho. Bom, todas essas expressões são utilizadas e podem ser utilizadas com relação a peso. A gente teve palavras, que são os adjetivos, e também as expressões que também se referem a peso. Então, fica bem ligadinho que todas elas eu posso utilizá-las em qualquer situação. Ok? Bom, agora, com relação à aparência, quais são as palavras que eu posso utilizar? Vamos às aparências. Temos good looking, é aquela pessoa de aparência boa, que a gente chama também de belo, charmoso ou charmosa, tá? E o exemplo é he is a good looking guy. Good looking, charmoso, charmosa, bonito, belo. Então, o exemplo é, ele é um cara charmoso. He is a good looking guy, sorry.
Depois nós temos attractive. O que quer dizer attractive? Atraente. Então, preste bem atenção que quando a gente quer dizer que uma pessoa é atraente, utiliza attractive. She is an attractive woman. Ela é uma mulher atraente. Agora, e bonito? Temos aí o beautiful, tão conhecido nosso. Posso utilizar para dizer que ela é bonita com a expressão she is beautiful. Ok? Agora, com relação à aparência, nós temos mais? Sim, porque nós tivemos o beautiful para dizer que ela é linda, mas também eu posso utilizar o pretty também para dizer que ela é linda. She is pretty. Ela é linda. Agora, uma particularidade é que, com relação ao masculino, eu não posso utilizar o beautiful. Então, preste bem atenção quando eu estiver falando sobre pessoas. Eu não posso utilizar beautiful para o masculino, apenas para feminino, objetos, lugares. Então, fica aí a dica. E para o masculino, o que é que eu uso? A palavrinha é trocada por handsome. Então, quando eu quero dizer que ele é lindo, eu utilizo he is handsome. Handsome, lindo. E o contrário, feio, a gente chama de ugly. Quero dizer que eles são feios. They are ugly. Certinho? Let's continue. Vamos continuar? Com relação à aparência, a gente tem também expressões para dar intensidade. Vamos às expressões? Temos aqui, ó, very attractive, ou seja, muito atraente. Muito bonito ou bonita. Really beautiful. Not so pretty. Não tão linda. E so ugly. Quando a gente quer dar intensidade ao feio. Tão feio. So ugly. Então, essas expressões a gente pode utilizar quando nós estamos falando sobre a aparência de alguém. Ok? Agora, se a gente tem sobre aparência, quero saber de idade. Quais são as palavrinhas que eu posso utilizar quanto à idade? Então, é bom a gente ficar sempre atento, porque tem palavras que eu posso utilizar em vários momentos a mesma palavrinha. Então, voltando um pouquinho ao caso do beautiful, é bom você ficar ligado. Não se usa beautiful para o masculino. Eu não posso dizer que um boy é beautiful. Eu não posso dizer beautiful boy. Eu só posso dizer que ele é handsome boy. Ok? Então, não confunde a questão do beautiful para o masculino. Com relação à age, a idade, nós temos também palavras para se referir a este caso. Então, nós temos old, que representa aí o velho. Então, quando você quiser falar sobre alguém para dizer que ele é velho, também esse old pode ser considerado antigo. Quero dizer que ele é velho. Então, he is old. Agora, tem também a expressão infantil, childish. Childish. Então, nós temos aí, ó, he is childish. Ele é infantil. Só que a gente colocou old como velho, eu quero saber agora novo. Utilizo young, que com relação à pessoa também dá a ideia que é jovem. Então, com relação à pessoa, a ideia aí de novo é jovem. Então, she is young, ela é jovem. Então, vale a pena você fazer suas anotações sobre estes adjetivos. Temos mais? Sim, vamos conferir. Quero dizer que alguém é maduro. Como é essa palavra? Mature. Mature quer dizer maduro. Então, he is a mature man. Ele é um homem maduro. Quero saber quem é aquela pessoa de meia idade. Middle-aged. Middle-aged. She is a middle-aged woman. Ela é uma mulher de meia idade. Então, amores, vocês notem que nós temos várias palavrinhas que podemos empregar em determinadas situações ou para determinadas situações. Então, no inglês, a gente tem um vasto campo de adjetivos que a gente pode usar quando vamos descrever pessoas. É bom a gente sempre ter uso ou estar sempre usando essas palavrinhas em nosso dia a dia, tá? Para ficar mais em nosso pensamento. Agora, se nós temos as palavras, também temos o quê? As expressões que podemos usar nas age,
nas idades. Então, vamos saber as expressões que intensificam ainda mais a questão da idade. Vamos saber quais são? Let's go! Temos really old. Quando eu quero dizer que a pessoa é muito velho, tá? Então, eu utilizo essa expressão, velho ou velha, serve para o masculino ou feminino. Really old. Também, quando eu quero dizer que a pessoa é muito infantil, eu uso também a expressão como too childish. Too childish, sorry. Depois nós temos, eu quero dizer o contrário, que ela é muito nova. Então, muito velho, really old. E muito novo, ou muito nova, very young. É só colocar na frente o very, que vai se tornar muito, e aí a expressão young para novo, para dizer que é muito jovem, na nossa expressão, no nosso linguajar do dia a dia, tá bom? Com relação ao cabelo, quais são as características que nós podemos falar sobre ele? Temos cor e temos também o tipo, tá? Tamanho. Vamos saber um pouquinho sobre hair, cabelo. Começando com hair colors, temos as cores de cabelo, podendo ser red hair, para cabelos vermelhos. She has red hair. Nota que quando eu tenho a cor vai vir sempre antes da palavrinha. Então, cabelo fica no final da frase e antes da palavra cabelo vem a cor, red. Depois eu quero dizer cabelos loiros. Então, blonde, loiro, hair, cabelo. Blonde hair, cabelos loiros. They have blonde hair. Eles ou elas têm cabelos loiros. E o black hair, que é o cabelo preto. Então, black hair, eu tenho I have black hair. Eu tenho cabelos pretos. Então, dá uma olhadinha sempre na cor antes e pode falar sem nenhuma dúvida. A palavrinha hair, ela continua. A cor é que vem antes. Agora, cabelos castanhos, chamados de brown hair. E aí o exemplo nós temos, we have brown hair. Nós temos cabelos castanhos. E o meu caso, white hair, infelizmente eu tenho cabelos brancos. My grandmother has white hair. Minha avó tem cabelos brancos. Então, notaram sempre a situação quando a gente vai falar de cor de cabelo? Que coloca sempre a cor antes e a palavra cabelo é que vem depois. Esse é o jogo que a gente precisa ficar ligadinho quando vamos falar sobre cores de cabelo. Bom, continuando sobre os hair, cabelos, nós temos agora length, que é o comprimento. Quando eu quero saber o tamanho aí do cabelo, eu utilizo short para curto. Então, no exemplo nós temos she has short hair, ela tem cabelo curto. Comprido ou longo, eu utilizo uma palavrinha muito parecida com o português, long. I have long hair, eu tenho cabelos compridos. Quando é aquele cabelo de comprimento médio, eu utilizo medium length. He has medium length hair. Ele tem cabelos medianos. E o bald, que a gente usa para dizer que é careca. Então, he is bald, ele é careca. Bom, com relação agora à textura, ao tipo de cabelo que a gente pode ter. Nós temos o curly hair, para cabelos cacheados. E aí, como exemplo, nós temos she has curly hair. Ela tem cabelos cacheados. Curly, cacheados. Hair, cabelo. Lembra sempre do jogo de inverter. Primeiro vem o tipo, curly, depois é que vem a palavrinha cabelo, hair. Com relação a cabelos ondulados, wavy hair. Wavy, ondulados, hair, cabelos. He has wavy hair. Ele tem cabelos ondulados. Com relação agora a cabelos lisos, o que é que eu uso? Straight hair. E aí o exemplo, I have straight hair. Eu tenho cabelos lisos. Então, nota que sempre que você for falar sobre cabelo, a gente precisa ter a noção de cor, comprimento e a textura, ou seja, o tipo de cabelo que nós estamos falando.
E para todos esses, a gente nota que a palavra hair, ela vai vir sempre depois. Então, cor vai vir sempre antes, depois a palavrinha cabelo, hair. Com relação à textura e com relação ao tamanho, a mesma coisa. Eu não posso falar long, hair long, para dizer cabelo longo. Eu tenho que falar long hair. Certinho? Bom, com relação aos eyes, aos olhos, como é que fica? Esse aí é o mais simples que nós temos. Blue eyes, para olhos azuis. E aí o exemplo, she has blue eyes. Ela tem olhos azuis. Mesma coisa, a cor fica antes, depois eyes, que são os olhos. Então, blue eyes, azul primeiro, depois olhos. Depois nós temos aí para olhos verdes, os maravilhosos olhos verdes, green eyes. E aí como exemplo, he has green eyes. Green, verde, eyes, olhos. Ele tem olhos verdes. Agora, os olhos castanhos, segue o mesmo pensamento do cabelo castanho, tá? Brown, e agora a gente coloca olhos, eyes. Brown eyes, olhos castanhos. E o exemplo, I have brown eyes. Eu tenho olhos castanhos. Questão de cores com relação aos olhos é bem simples. Temos aquelas exceções também chamadas de olhos cor de avelã ou cor de mel. E aí a gente tem hazel eyes, e como exemplo, they have hazel eyes. Eles têm olhos de cor avelã. E os olhos escuros, os famosos olhos escuros, então é chamados de dark eyes. Dark quer dizer escuro, associado à palavrinha eyes, que é olhos, se torna olhos escuros. Então nós temos como exemplo, we have dark eyes. Nós temos olhos escuros. Amados, com relação à característica física, nós temos muitas coisas para anotar. Agora, e com relação às vestimentas, chamadas de clothes, as roupas. Temos aí algumas, temos muito mais, mas separei apenas essas que são mais dia a dia. Temos skirt para saia, tie para gravata, sweater para o suéter, shirt para a camisa, dress para o vestido, trousers para calças, underwear para peça íntima, tanto masculina quanto feminina. Temos também socks para as meias, shoes, sapatos, suit, terno, camiseta chamamos de t-shirt e o cachecol nós chamamos de scarf. Então, todas essas vestimentas são algumas, nós não temos todas aqui, mas são as básicas que nós podemos encontrar no nosso dia a dia. Muito cuidado quando a gente vai falar de t-shirt. Então, essa camisa, por exemplo, que teacher está usando é chamada de t-shirt. Mas aquela camisa polo, que a gente chama de camisa polo, a gente chama ali de short. Então, muito cuidado, tá bom? Agora, amados, chegou a hora que precisamos descrever um pouquinho. Como é que a gente faz a descrição? Fica ligadinho nesse quadro aí. O exemplo da descrição de roupas é o seguinte. She wears a blue skirt and pink t-shirt. Descrevendo aí essa imagem. Dizendo que ela veste uma saia azul e uma camiseta rosa. Estão vendo? Wear, aí a segunda palavrinha da frase é o verbo vestir. Descrevendo pessoas, agora momento de praticar. Vamos descobrir o que é que temos para hoje? A prática agora é com vocês. Vejam só, usando o vocabulário aprendido, busque algumas pessoas com características diferentes e faça a descrição delas em inglês. Dica: utilize nas descrições as palavras referentes à altura, peso, idade, tamanho, tipo e cor dos olhos e cabelos. Não esquece também de vestimentas, tá? Fala como é que estão vestidas. E aí eu deixo uma boa pesquisa a vocês e não esqueçam de fazer as anotações de tudo que vocês buscarem. Bom, chegou o momento do final e a nossa reflexão de hoje é: se você não for atrás do que deseja, nunca o terá.
Se você não perguntar, a resposta será sempre não. Se você não der um passo à frente, estará sempre no mesmo lugar. Então, deixo para vocês agora o meu wonderful, o meu maravilhoso goodbye e see you next class. E até a próxima aula. Bye, bye!